Olá, saudações a todas e a todos. Continuamos aqui com o nosso programa Grandes Pensadores do Direito e hoje temos a grande alegria, a honra e a imensa satisfação de receber o professor Fernando Dias Menezes de Almeida, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, diretor da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado de São Paulo. Professor, primeiramente, muito obrigado em nome da Escola Superior da Advocacia, em nome de todos os advogados desse país, por ter aceitado o nosso gentil convite para esse bate-papo e ter encontrado um horário aí na sua agenda sempre tão concorrida para nos atender. Meu caro Jorge, muito obrigado. Eu é que agradeço, uma grande honra esse convite, uma alegria participar dessa iniciativa, estar presente novamente nas atividades da ESA. Meus parabéns pela condução, todos os colegas têm dado esse trabalho. Minha saudação aqui ao professor Adriano. Eu que agradeço, muita alegria. Professor, vivemos hoje um momento muito particular, né? Acho que da história brasileira e da história mundial, né? Não só pela pandemia, pela crise sanitária, quanto também pela crise econômica que a pandemia gera, naturalmente, mas em alguns lugares em particular, né, por algumas crises democráticas, assim, por assim dizer. No Brasil em particular é que tanto se discute o nosso regime e, de uma certa maneira, o nosso futuro, ou o futuro do nosso Estado democrático. E eu queria começar esse bate-papo com uma pergunta, né? Perguntar diretamente o que nós podemos fazer para fortalecer as instituições de controle da administração numa época de fragilidade das instituições democráticas como a que nós vivemos atualmente. Jorge, eu acho que é uma pergunta crucial. De fato, o tema do controle eu diria, o grande tema do direito administrativo nos dias de hoje. É em torno da ideia de controle que, do ponto da academia, as ideias têm evoluído, vamos dizer, a fronteira do conhecimento, mas, igualmente, é em torno do tema do controle que as grandes questões da prática do direito têm se apresentado. Isso tem desdobramentos no plano constitucional, isso tem desdobramentos no plano da administração pública, e você situou de modo sintético com grande precisão, porque o tema da democracia é diretamente ligado ao tema do controle. Quer dizer, a ideia de que haja um sistema que garanta a representação dos destinatários da norma jurídica, ou, para falar de modo mais político, que haja uma participação de todos os membros da sociedade na gestão da coisa pública, implica que essa representação passe por um controle. Implica que a participação que se dá por meio de uma representação, ao mesmo tempo, leve à escolha dos representantes e ao controle da atuação dos representantes. Então, quando nós falamos de controle, e agora aplicando essa vertente desse raciocínio para o direito administrativo, para a administração pública, nós podemos pensar desde os poderes se controlando reciprocamente, segundo as clássicas propostas de separação de poderes, como até dentro da administração, órgãos de controle operando. E você veja que, se a gente pensar num panorama mais amplo das instituições nacionais, uma grande tensão tem se apresentado entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, justamente o controle sobre a atividade do Executivo por parâmetros de constitucionalidade, de legalidade. E, de outro lado, olhando mais o que seria tipicamente o tema ao qual os administrativistas se dedicam, o tema do controle aparece na discussão, por exemplo, das novas tendências hoje consubstanciadas nas alterações da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É o tema do controle, é como o administrador se comporta perante o Ministério Público, perante o Tribunal de Contas, o que resulta, em última análise, também no Judiciário. Enfim, eu acho que nós podemos explorar um pouco mais, se você achar pertinente nessa conversa, tanto um lado quanto o outro. Avançamos por aí? Vamos avançar, sim. Eu estou curioso para ouvi-lo a respeito dos dois aspectos, se possível.
Então, eu diria, pensando primeiro nessa questão mais das instituições macro, né, dos poderes, o Brasil, em que pese tenha passado ao longo da sua história constitucional por períodos de abertura democrática, períodos autoritários, vive, eu diria, desde seguramente a Constituição de 88, o maior período de continuidade institucional, né? Democrático. Claro que pensar democracia sempre comporta pensar que isso pode ser aprimorado, né? A democracia, como um modelo ideal, dificilmente é atingida. Sempre alguém que possa supor ter atingido a democracia ouvirá de outros que ainda há melhoras a acontecer. Enfim, mas admitamos que é uma continuidade institucional. A Constituição funciona, a Constituição tem sido aplicada, os instrumentos constitucionais têm sido respeitados. Não sem tensões. E nesse sentido, eu diria que a Constituição de 88 sobrevalorizou os mecanismos de controle. É um fenômeno típico do pós-88, a ideia de que o Poder Judiciário ganha um protagonismo no controle que exerce sobre tanto atos do Poder Legislativo como atos do Poder Executivo. Existe toda uma discussão pertinente, não vou me aprofundar por ela agora, mas que é a discussão do nosso tempo, que é o ativismo judicial. Vamos dizer, a crítica de que possa haver, de certo modo, uma extrapolação dos limites do razoável nesse controle por parte do Poder Judiciário. Mas eu não estou aqui falando do que seja a extrapolação, o abuso. Independentemente de haver ou não ativismo, em um caso ou em outro, o que eu quero dizer é, institucionalmente, o Judiciário foi aparatado pela Constituição de 88 para fazer um controle muito mais intenso do que antes da Constituição de 88. Isso porque as hipóteses de controle de constitucionalidade foram alargadas, as hipóteses de controle principal de constitucionalidade, já fulminando a lei em tese, foram alargadas. Os legitimados para mover o Supremo Tribunal Federal hoje são em número muito maior do que no pré-88, os tipos de ações pertinentes. Pensando não diretamente na lei em abstrato, mas na ação dos poderes em geral, especialmente do Executivo, a Constituição de 88 ampliou o alcance da ação civil pública, ampliou o alcance da ação popular. A Constituição de 88, ao ampliar o rol de direitos, especialmente direitos sociais, ou detalhar mais o conteúdo desses direitos, junto com esses instrumentos processuais de controle de políticas públicas, criou um mecanismo no tempo para o Poder Judiciário, não porque queira, mas por dever constitucional, ter que enfrentar demandas sobre políticas públicas. Claro, o limite do que é ultrapassar o papel do Judiciário, transbordando para aquilo que se diria um ativismo do Judiciário, ou legitimamente responder a uma demanda por meio de uma ação de tutela coletiva para a implantação de uma política pública, é um limite tênue. Comporta visões diferentes sobre o mesmo fenômeno. Alguém dirá que age bem, alguém dirá que está abusando. Enfim, mais uma vez, sem querer discutir casos concretos, o que eu estou querendo sublinhar é que esse fenômeno da sobrevalorização do judiciário decorre do modelo institucional traçado pela Constituição de 88. Vejamos agora um pouco a outra vertente dessa questão que você lançou de início. Do ponto de vista da administração pública, também decorre do sistema 88 uma ampliação dos poderes dos órgãos de controle administrativo. O Tribunal de Contas, hoje em dia, é muito mais ativo do que anteriormente. O Ministério Público está legitimado por um controle muito mais intenso da ação administrativa. Eu diria que hoje é praticamente letra morta invocar aquela clássica máxima do direito administrativo de que o não controla o mérito do ato administrativo.
Explico melhor. Se me perguntarem, eu continuaria afirmando que é correto dizer que o judiciário não deve interferir no mérito do ato administrativo. O problema está em situar os limites do mérito do ato administrativo. O judiciário, ao fazer um controle de legalidade, pensemos na legalidade num sentido mais amplo, a constitucionalidade, hoje, por força da própria Constituição, seja porque, como eu já disse, Ministério Público ou outros legitimados têm ações para mobilizar o judiciário nesse sentido, seja porque a Constituição dá parâmetros de controle por meio de princípios como moralidade, eficiência, ou os próprios direitos fundamentais, especialmente direitos sociais, o judiciário acaba, inevitavelmente, tomando decisões em nome desses valores presentes na legalidade que interferem com aquilo que, numa visão tradicional, seria o mérito do ato administrativo. Quer dizer, qual o sentido de dizer que o judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo se, em nome do princípio constitucional da eficiência, ele deve fazer um controle de eficiência? Se, em nome do princípio constitucional da moralidade, ele deve fazer um controle de moralidade? Moralidade, eficiência, entre outros valores, enfim, todos os valores embutidos nos direitos fundamentais, passam a integrar o grande sentido de legalidade. Fazer um controle de legalidade olhando para esses aspectos quase que torna sem sentido dizer que o judiciário não controla o mérito. Pouco sobra de mérito que não seja transmutável em legalidade. Eu não estou fazendo isso como uma constatação de algo idealmente bom. Então, disse minha opinião sobre como modular melhor essa relação entre as instituições. Eu diria que talvez precisasse haver um pouco menos de intensidade, de margem para esse tipo de controle. Mas eu não nego que é o cenário descrito pela Constituição de 88. Isso tem vantagens, evidente. Sua pergunta partiu da democracia. Como se chega a isso numa lógica de democracia? O país, em 88, saía de um regime autoritário, em que o protagonismo era do poder executivo. Em que pese houvesse posições louváveis por parte do judiciário, momentos que merecem ser destacados do Supremo Tribunal Federal, o fato é que prevalecia fortemente a posição do executivo. Conscientemente ou não, a Constituição de 88 tirou essa margem de manobra ampla do executivo, dando poder ao judiciário. O executivo, por óbvio, tem um grande protagonismo político. O presidente da República é o personagem central da política nacional. Isso não se discute, a Constituição dá margem a isso. Mas hoje o judiciário tem muito mais mecanismos de controle sobre o executivo do que tinha antes. O que provavelmente se deve a uma opção, naquele contexto histórico, de entender o judiciário será o guardião da democracia. O executivo é quem, em tempos recentes, atentou contra a democracia. Pode não ser a realidade de 10 anos depois, de 20 anos depois, de 30 anos depois. E isso é mutável, digamos, mas a Constituição permanece. Fazer um paralelo, se você depois... Eu já fiz uma fala muito longa para o espírito do nosso debate, então, de qualquer modo, eu encerro aqui, se você quiser, a gente continua. Direito administrativo tem muita relação com, do seu ponto de vista histórico, com a França. Né? E essa ideia de direito administrativo surge na França num contexto de grande ruptura, uma ruptura, por óbvio, muito maior do que a nossa ruptura em 88, né? O ciclo revolucionário que começa em 1789, mas naquela época quem estava sob grande suspeita, digamos, das forças políticas progressistas era o, entre aspas, poder judiciário da época. Não o, entre aspas, poder executivo. Eu estou usando as aspas porque as expressões são anacrônicas para descrever o sistema da época. Mas o que eu quero dizer é, naquele momento,
o diretivo surge num contexto em que justamente se desestrutura o poder do tradicional judiciário, criando-se um mecanismo muito peculiar, que é a jurisdição administrativa, como órgão de controle da administração pública. Uma experiência diferente, uma experiência que não se compara com a realidade vivida hoje no Brasil. Talvez merecêssemos olhar de novo para essa experiência, até porque o Brasil pretendeu viver essa experiência durante um bom tempo. Tinha jurisdição administrativa no Império, o que foi desmontado com a República. E seria um outro modo que me parece que teria sua razão de ser, um outro modo de se fazer o controle democrático da administração pública. Mas eu interrompo esse meu quase monólogo, inadequado para o formato do nosso programa, para que sigamos nesse debate. Não, imagine, professor, imagine, não, nem foi um monólogo e muito menos foi inadequado. Aliás, eu queria até continuar o nosso bate-papo a partir de algumas observações, considerações da sua resposta mesmo, né? Eu me lembro, você falou há pouco sobre ativismo judicial e eu me lembro dos primeiros contatos que eu tive com essa expressão, que eram naquela altura, né? Falo aqui de talvez 14 anos atrás, 15 anos atrás, mas eram expressões, eram teses, trabalhos acadêmicos, todos muito elogiosos, né? Enaltecendo o papel dos juízes que iam além da letra fria da lei, que julgavam com base em princípios. E a gente viu uma grande, dentro dessa oscilação até que o professor desenhou, a gente viu uma mudança muito grande nessa abordagem, né? Hoje, quando normalmente se fala em ativismo judicial, é muito mais com um certo tom crítico do que propriamente elogioso, né? E aí eu gostaria realmente de ouvi-lo sobre um ponto que foi um debate muito intenso, né, num passado recente no Brasil, que foram as alterações na lei de introdução às normas do direito brasileiro, né, que aí me parece muito claramente ter um cunho ou um objetivo de tentar coibir um pouco esse ativismo judicial ou, digamos assim, um protagonismo exacerbado ou uma interferência desmesurada do judiciário em políticas públicas, né, em questões de mérito administrativo, como nós tratamos aqui. E aí eu queria ouvi-lo a esse respeito, né? Eu sei que há opiniões muito divergentes e, naturalmente, queria ouvi-lo a sua como um grande especialista no direito público, no direito administrativo em particular. Muito obrigado, Jorge. Eu concordo perfeitamente com as suas premissas e, de fato, esse tema do ativismo, quer dizer, a expressão que hoje em dia carrega uma carga crítica no sentido negativo, não necessariamente tem essa conotação. E há pessoas que legitimamente consideram que faz parte do papel do juiz operar para a concretização de valores constitucionais, ainda que a opção política do legislador não vá nesse sentido. Quer dizer, para pensar um pouco do ponto de vista de teoria geral, de onde vem a fonte dos argumentos? Porque, claro, nós já podemos deixar de lado nessa discussão o que seria arbítrio puro e simples. Vamos supor um juiz que pretendesse inventar o direito a partir do nada, o juiz que pretendesse aplicar a regra que ele cria para o caso concreto. Não estamos falando disso. Estamos falando de juízes que olham para o texto da Constituição, entendem que aquilo não é simplesmente uma declaração de boa vontade, mas é norma jurídica para ser cumprida, e olha as insuficiências da legislação nesse sentido, e que muitas vezes diz que a legislação é omissa, a legislação é conflitante com os valores constitucionais, ou, enfim, a atuação da administração é omissa, e o juiz determina providências a serem tomadas, aplicando a Constituição diretamente no caso concreto. Eu nem vou entrar na discussão teórica de normas constitucionais auto-aplicáveis ou não auto-aplicáveis. Mas os juízes tendem cada vez mais a dar uma aplicabilidade imediata às normas constitucionais, independentemente da estrutura que tenham.
Constituição pode até se auto-intitular auto-aplicável quanto aos direitos fundamentais, mas a gente poderia supor, bom, não adianta, o papel comporta qualquer palavra, não adianta a Constituição dizer que é auto-aplicável algo que materialmente não comporte uma auto-aplicação, senão mediante complemento de uma decisão política e legislativa. No entanto, alguém dirá, não, se a Constituição diz que é, o juiz está legitimado a fazer. O juiz está legitimado a criar uma auto-aplicabilidade da Constituição. E atuando assim, alguns dirão é uma atuação legítima, alguns dirão é uma atuação abusiva. O juiz, efetivamente, buscado dar ordens para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo, visando a fazer cumprir aquilo que eles entendem que é o melhor modo de atendimento do que está previsto na Constituição. A Constituição dá margem a isso, porque é rica em princípios, é rica numa declaração de direitos. Agora, vamos imaginar que, sem desmerecer a Constituição, por óbvio, não estou querendo dizer que não tenha importância, tradicionalmente o papel da legislação, em todo o Estado de Direito, é fazer essa mediação entre a declaração quase que atemporal de uma Constituição e a realidade vivida em cada circunstância. Se nós pretendemos que a Constituição seja suficiente para resolver os problemas de cada momento, de cada época, quase que nós prescindimos da legislação infraconstitucional. Basta uma Constituição e o agente executivo. A Constituição chama para si o papel da legislação. Isso pode ser? Pode ser. Mas isso normalmente não parece um bom modelo, porque faz a Constituição ter que ser transformada o tempo inteiro. As ações políticas de governo, de decisões de políticas públicas, são transferidas para a Constituição. Uma Constituição que pretenda reger nos detalhes o funcionamento de toda a ação política do país, de todas as políticas públicas, não sobrevive mais que 10, 15 anos. As necessidades mudam, a Constituição teria que mudar. Seria incompatível uma Constituição de 200 anos prevendo as políticas públicas que têm que ser aplicadas no Brasil hoje. Né? Com isso tudo eu quero dizer que pode parecer muito bonito, num primeiro momento, esse discurso de a Constituição dever ser, a qualquer custo, transferida para a realidade, mas isso tem uma armadilha implícita, que é suprimir a mediação político-democrática necessária em qualquer país, em qualquer momento, de transformar esses valores abstratos naquilo que a sociedade vivente deseja. Senão nós corremos o risco antidemocrático, digamos, de pretender que a sociedade vivente hoje fique presa a decisões políticas de detalhe, de quais as necessidades a serem cumpridas, atendidas, tomadas por sociedades que viveram há 100 anos, há 200 anos. Por que eles seriam mais legítimos do que os cidadãos de hoje para tomar as decisões políticas? Nesse sentido, eu estou querendo construir um raciocínio de dizer que faz parte de uma tradição do Estado de Direito, não só por fazer parte de tradição, me parece uma coisa sensata, que a Constituição opere no longo prazo com valores fundamentais da sociedade, mas que entre a Constituição, quase que atemporal, permanente, e a realização desses valores, no caso concreto, existe uma político-democrática legislativa, e que o juiz, ao olhar para a Constituição, seja bastante deferente à opção política democrática do legislador ou do administrador de cada momento. Quer dizer, eu acho que é uma armadilha pretender tirar da Constituição um programa de governo pronto e acabado. É uma armadilha porque nem a Constituição quis fazer isso, e, portanto, isso significa dar poder para os juízes fazerem a leitura que quiserem da Constituição, com todo o déficit democrático. Não é uma crítica, é uma constatação. A legitimação dos juízes não é uma legitimação democrática, é uma legitimação dentro de uma democracia, mas não é uma escolha popular.
faz parte da democracia, mas não é uma escolha popular. E, por outro lado, é uma armadilha porque, no longo prazo, a Constituição vai passar a ter dentro de si todas as fragilidades que se apontam na legislação mais política. Enfim, essa dimensão política migra para dentro da Constituição. O descrédito que hoje recai sobre os, entre aspas, políticos legisladores, daqui a pouco vai recair sobre os juízes que passam a ser os novos legisladores, tirando o direito a partir da Constituição. É inevitável reconhecer que a política faz parte do dia a dia de qualquer sociedade. As decisões políticas podem ser democráticas ou não ser democráticas, e é esse o grande dilema, é por aí que nós temos que operar. Aprimorar as instituições democráticas. Pretender suprimir as instituições político-democráticas, atribuindo ao Poder Judiciário o papel de exercer esse controle diretamente a partir da Constituição, nem é bom do ponto de vista institucional, nem é bom para o próprio Poder Judiciário no longo prazo. Nós vamos acabar simplesmente transportando o problema de um lugar. Ainda que as pessoas que estejam... Eu não estou fazendo críticas aos indivíduos do dia de hoje. Não é crítica aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que seguramente atuam com a melhor das intenções, ao interpretar a Constituição como entendem que deve ser, e segundo os critérios que a Constituição mesma deu. É uma crítica muito mais do ponto de vista abstrato sobre o modelo que vem se desenhando e aplicando para a ação dos poderes nos tempos correntes aqui no Brasil. Muito obrigado, professor. Achei sensacional a sua resposta. Eu vou enveredar agora por um outro caminho aqui, que eu sei que é um outro tema que também faz parte do seu objeto de pesquisa, que é a Corte Constitucional Internacional. E eu queria ouvi-lo a respeito da sua opinião sobre o papel dela para garantir a existência de regimes democráticos, né? Se, em outras palavras, ou reformulando a pergunta, né? Se, na sua opinião, a existência de uma Corte Constitucional Internacional nos dá vantagens para a instituição de governos mais democráticos. Ótimo, Jorge. Eu, para falar com muita franqueza para você e para todos que nos ouvem ou ouvirão, não me considero especialista nesse assunto, mas eu tive a oportunidade de participar de um evento e de produzir um texto a convite de um querido amigo, o professor Paulo Ferreira da Cunha, da Universidade do Porto, em Portugal, hoje juiz do Supremo Tribunal lá em Portugal, e que tem uma participação direta nesse assunto, né? E um tema desafiante, sem dúvida. Eu, para falar com muita transparência, tenho, do ponto de vista pessoal, muitas dúvidas de que possa funcionar adequadamente uma Corte Constitucional Internacional. Não falando de modo abstrato, nós podemos até imaginar um modelo em que isso pudesse funcionar, mas falando de modo concreto, pensando na realidade do mundo que vivemos hoje. Por mais que haja globalização, por mais que haja um fenômeno que transcende as nacionalidades dos estados, o Estado Nacional ainda é o centro, vamos dizer, o núcleo, o centro de gravidade da produção do direito no mundo, né? Estados podem voluntariamente produzir um direito internacional, mas não existe uma legitimação democrática possível nos dias de hoje, eu diria, global, né? Eu diria que, hoje em dia, globalizar o nível da democracia muito mais facilmente nos levaria para regimes não democráticos do que democráticos. Nós podemos pensar parcialmente, podemos pensar organizações transnacionais, mas de nível regional, do tipo União Europeia, do tipo outras uniões, enfim, que sigam esse padrão. Mas Mercosul, eu ia dizendo, mas é que é muito rudimentar ainda a institucionalidade. Agora, pretender pensar num povo mundial
uma representação mundial, né? Enfim, não acho que vivamos esse momento. Portanto, é delicado pensar numa corte constitucional internacional, num sentido próprio do termo, que possa fazer julgamento da validade do direito nacional segundo um parâmetro superior internacional. Vá lá, aplicar tratados específicos, resolver conflitos com base em tratados, ok, mas não uma Constituição nesse sentido de norma unificadora da base de validade dos ordenamentos jurídicos de todos os estados do mundo. Por outro lado, essa discussão tem uma grande relevância no sentido de perceber que, em partes, pelo menos, esse fenômeno pode ser analisado, distribuído, percebido, por exemplo, como existe uma tendência de organismos internacionais criarem certas regras de direito que são regras de um direito que depende dos Estados. Tudo bem que os Estados têm participação em organismos internacionais, mas essa produção não passa pelos órgãos internos dos Estados. E que esse direito produzido no âmbito de organismos internacionais acaba por ter impacto na vida dos seres humanos. Né? Isso é um fenômeno que precisa ser estudado. É diferente do direito internacional clássico e é diferente de dizer que é um direito constitucional global. Mas, por exemplo, pegando o ensejo da pandemia, até para mostrar um espaço em que há uma certa carência desse tipo de normatividade. Não existe uma normatividade supraestatal que nos permita um controle adequado da conduta dos indivíduos no caso de uma pandemia, quando se vê que a legislação nacional resolve em parte o problema, mas essa legislação não é suficiente para resolver o problema dos países vizinhos, o problema dos continentes, o problema da circulação global de pessoas. Por outro lado, em certos setores dessa atividade internacional, por exemplo, ligados ao comércio internacional, há já normativas que impactam a vida das empresas, que impactam a vida dos agentes de mercado e que não passam necessariamente pelo direito produzido nacionalmente. Restam numa esfera de organizações internacionais, em que os Estados participam, mas não são os órgãos produtores de direito do Estado que participam. Enfim, esse tipo de fenômeno que permite enxergar, por exemplo, os rudimentos de um direito administrativo internacional, um direito administrativo de organizações internacionais que não é produzido pelos Estados nacionais, é uma variante dessa discussão do direito constitucional internacional. Eu acho que nós estamos mais perto de uma realidade de, em certos segmentos, encontrarmos um direito administrativo internacional do que um direito constitucional internacional. Ótimo, professor, muito obrigado. Eu queria então voltar um pouco para a realidade brasileira, né, e lhe fazer uma pergunta que está relacionado com outro tema que sei ser do seu interesse, que é o Pacto Federativo, a distribuição das responsabilidades entre os diversos entes da federação. Nós tivemos recentemente, por ocasião dessa pandemia que ainda assola o mundo, o Brasil em particular hoje, na posição de muita vulnerabilidade, nós vimos alguns momentos de grande estremecimento de relação entre o governo federal, o governo do estado e o governo de alguns municípios, né? Aliás, até alguns que a princípio eram aliados, se desentenderam nesse contexto, mas sem particularizar nenhuma das situações, eu lhe pediria uma análise da situação e como o professor analisa esse conflito que houve entre diferentes, ou que está acontecendo eventualmente, entre esses diferentes entes
federativos durante a pandemia? Excelente, Jorge. Olha, de fato, lamentando profundamente a realidade da pandemia, o sofrimento das pessoas, não fazendo nenhuma concessão em relação a essa lamentação, eu diria, por outro lado, que isso está servindo, do ponto de vista da ciência do direito, como uma espécie de laboratório, entre outros aspectos, para a compreensão do funcionamento da nossa estrutura federativa. Nós vimos, de fato, um grande desafio que tem origem política. Aliás, o direito tem, inevitavelmente, origem política, né? Alguma decisão política da criação normativa. Mas, nesse caso, como você bem ressaltou, a postura do governo federal, que no primeiro momento foi uma postura, bom, não só no primeiro momento, ainda tem sido uma postura tratar a pandemia com menos importância, ou como se a exigir menor intervenção estatal, versus postura de alguns governos estaduais ou municipais, que foram muito mais ativos na tomada de decisões que interferem com as liberdades individuais em defesa da saúde de todos. Nós vimos, tirando o aspecto político partidário da questão, que evidentemente existe, mas do ponto de vista do direito, nós vimos um grande desafio federativo. E o Supremo Tribunal Federal reagiu muito rapidamente, e eu diria muito adequadamente, estabelecendo limites e competências. Me permita dar um passo atrás para fazer uma consideração de que a nossa federação, em que pese seja efetivamente uma federação, é de tendência muito centralizadora, sempre foi. O papel da União na federação é um papel de preponderância política e jurídica, né? Se nós olharmos as competências legislativas, toda matéria de grande relevância é legislada pela União, ou privativamente, ou por meio de normas gerais que muitas vezes vão, na prática, bem além do que o bom senso diria que são normas gerais. Estados têm pouca competência substancial para legislar. Legislam praticamente sobre a sua própria administração. Municípios até têm mais competência para legislar, porque lidam muito ali com o interesse local, questões urbanísticas, tem a ver com o dia a dia das pessoas na cidade. Paralelamente a essa divisão de competências legislativas, as competências de execução também seguem esse padrão, né? Aliás, embutido nessa fala, tem uma constatação de uma peculiaridade brasileira, que é a autonomia dos municípios na Federação Brasileira, o que opera no sentido de enfraquecimento dos estados, né? Enfim, mas aí nós já estaria desviando para outro tipo de questão. Eu vejo grande relevância no papel dos municípios, mas, na minha opinião, esse arranjo federativo não é bom, né? Mas isso já é outra questão. Voltando ao ponto da pandemia e das questões federativas, eu diria que, de certo modo, até surpreendentemente, mas uma boa surpresa para mim, o Supremo Tribunal Federal tomou uma postura de descentralização. Pró-descentralização no sentido de legitimar que governadores e prefeitos pudessem tomar medidas mais restritivas do que as medidas do governo federal e que ainda assim não pudessem ser desfeitas pelo governo federal. Claro que o próprio direito federal se estruturou nesse sentido. Houve a aprovação de uma lei que criou mecanismos pelos quais os agentes estaduais pudessem interferir, por exemplo, na decretação de quarentena. Eu acho até que não precisávamos ter passado por esse mecanismo. Mas o mecanismo existe e foi legitimado. Até tem algo de estranho nesse mecanismo, que é o Ministério da Saúde tomar uma decisão que legitima os governadores a agir. Olha, eu diria, do ponto de vista de uma federação, a competência de um Estado para agir decorre da Constituição. Não decorre de uma lei federal, muito menos do ato de um ministro do governo federal. Mas entendamos que as coisas se harmonizaram para chegar na conclusão de que estados e municípios têm legitimação constitucional para tomar medidas administrativas de proteção à saúde.
que é o que decorre da Constituição. E estados e municípios tomaram essas medidas. E, mais recentemente, até na data de ontem, bom, enfim, eu falo, como esse programa pode ficar no ar mais tempo, explicito que ontem foi o dia 25 de junho, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão reiterando que, no caso de conflito de medida tomada por Estado e município, prevalece, eventualmente, a medida do Estado se mais protetiva da saúde. Nessa situação em que, por exemplo, o Estado de São Paulo criou aquelas categorias de vermelho, laranja, amarelo para abertura das atividades, e um município situado numa região vermelha não poderia, por vontade própria, se colocar numa região amarela, mudar a classificação da sua região. O inverso até pode. O Estado pode dizer o município está numa classificação amarela, portanto intermediária, mas o município diz, conhecendo a realidade local, eu vou me comportar como se eu fosse vermelho. É mais protetivo da saúde. Enfim, foi legitimada uma visão da federação inspirada pela proteção à saúde como valor constitucional, e, nesse sentido, a capilaridade do sistema ganhou força. E eu até destacaria um outro ponto, se me permite, que me parece merecedor de uma grande atenção. Por trás dessas discussões todas, isso não tem aparecido tanto, por vezes até aparece no discurso dos agentes políticos. Mas eu queria destacar isso no discurso do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem usado, com base em valores constitucionais, mas com base expressa na lei que foi feita a partir desses valores constitucionais, tem usado como critério para julgamento de decisões administrativas ou legislativas a ciência. E isso é um fato raro, eu diria. Mas muitas decisões do Supremo Tribunal Federal podem. Veja, eu quero dizer o seguinte, não se pautam necessariamente por ser mais restritiva da liberdade em defesa da saúde ou mais restritiva da saúde em defesa da liberdade. Não é esse o conflito. Existe fundamento científico para a restrição que está sendo feita? Há evidências científicas para embasar a decisão? Isso eu estou defendendo, ou pelo menos dizendo que é bom, não apenas por ser ciência, como se houvesse um conflito ciência versus política, mas para dizer que houve uma decisão política, isso está na legislação excepcional sobre a pandemia, e isso decorre da Constituição, de que a motivação para uma decisão política tem que ser levada em conta. E nessas circunstâncias, a motivação é necessariamente científica. O que diz se algo atenta ou não atenta contra a saúde não é o achismo, não é a intuição do agente político. São estudos de base científica que mostram que o social é necessário ou não é necessário, ou que em determinado lugar é mais necessário, é menos necessário. Enfim, o Supremo Tribunal Federal tem sido atento ao fundamento técnico-científico como motivação de decisões políticas. E isso é algo que eu acho que merece uma atenção especial, e é algo que eu, do meu ponto de vista pessoal, considero bom. Professor, eu vou ainda entrar em mais um tema, sem querer abusar da sua disponibilidade, da sua boa vontade, mas é uma inquietação minha pessoal mesmo. Eu cursei a minha graduação entre o final dos anos 90, o comecinho dos anos 2000, numa época que os grandes temas do direito administrativo eram as agências reguladoras ainda e as parcerias público-privadas, né? De lá para cá eu tenho acompanhado, eu não enveredei, eu não especializei no direito administrativo, mas tenho acompanhado como um curioso do direito mesmo, muitas críticas em relação às agências reguladoras, ao modelo brasileiro de agências reguladoras, mas em especial a um certo esquecimento
da ideia das parcerias público-privadas, que pareciam, sob um certo ponto até, e me corrija se eu estiver errado, falo como leigo mesmo no assunto, parecia uma solução muito interessante até do ponto de vista daquela bipolaridade ideológica, né? Assim, em vez de você estatizar tudo e trazer o agente estatal como o único responsável pela atividade econômica enfim, por aquelas obras, grandes obras de infraestrutura em especial, ou privatizar e deixar tudo absolutamente nas mãos da iniciativa privada, você teria uma solução ali intermediária, em que o privado e o público se uniriam. Eu não sei se isso é reflexo dessa mudança ideológica que nos faz ter agora um governo muito liberal e vir, de uma certa maneira, caminhando nesse sentido, ou se haveria alguma outra explicação. Mas assim, o fato é que o tema das parcerias público-privadas, que parecia realmente ser o grande tema do direito administrativo na virada do século, hoje já não é mais tão destacado nos grandes eventos, nos grandes temas, nas grandes pesquisas. Perfeito, perfeito. Concordo com essa sua análise. É verdade, no final dos anos 90, eu diria, se me permite fazer até uma certa brincadeira com isso, que já era um tema assim, de total saturação, essa história de poder normativo das agências reguladoras, ou, assim, um pouquinho depois, começo dos anos 2000, as parcerias público-privadas como remédio para todos os males. São esses exageros, às vezes, das novidades, né? E, agora, por trás, de fato, é razoável que, do ponto de vista da discussão acadêmica, haja uma efervescência que depois se arrefeça. Até aí, digamos que é um percurso normal, né? Não seria o caso das pessoas continuarem discutindo as mesmas coisas. Enfim. Eternamente. Mas, como você também bem notou, não é só uma questão de discussão acadêmica, é também uma questão da realidade vivida. Afinal, as tais agências vieram, aconteceram, mas não causaram um impacto nem tão positivo, nem tão negativo como esperado. Idem para as parcerias público-privadas. E aí nós encontramos certas limitações, que são limitações da realidade. Eu, particularmente, não diria que agência é bom ou não é bom em abstrato, ou parceria público-privada é bom ou não é bom em abstrato. Eu até tenho uma simpatia por um modelo de parceria que eu acho que é um modelo construtivo. Tudo que leva à união de esforços convergentes é construtivo, né? Melhor mecanismos de composição do que mecanismos de imposição. Quanto às agências reguladoras, vá lá que o que está por trás dessa ideia é trazer uma certa legitimação técnica para decisões que, vamos admitir, não deixam de ser políticas, mas perdem um pouco aquele caráter da transitoriedade político-eleitoral. É como se governos pudessem mudar, mas as agências tivessem uma certa continuidade. Os governos, legitimamente, que se alternam, vão mudar os dirigentes das agências. Existe até um descolamento entre mandatos, né, o período de investidura, para falar com mais propriedade, dos dirigentes das agências e dos dirigentes políticos. De modo que, eventualmente, um presidente da República ganha as eleições, mas não pode trocar os dirigentes das agências. Tem que esperar terminar o período da investidura deles, né? Enfim, essas ideias também me parecem boas. Você mencionou, tem questões ideológicas por trás, tanto do surgimento quanto da perda de interesse? Tem, certamente tem. Agora, essas questões ideológicas não são as únicas explicações. As questões ideológicas existem sempre, posições mais liberais, posições mais estatizantes. Elas ganham ou perdem força conforme as circunstâncias vividas pelo país. Não é ao acaso que, em certos momentos, há uma onda mais liberal ou menos liberal. Uma constatação que não é ideológica, que é uma constatação de fato, nesse ido dos anos 90, é que a disponibilidade de capital para investimento no país era muito mais privada do que pública, que é o inverso dos anos 60. Basta ver dados do IBGE sobre isso, formação bruta do capital nacional. Em números
grosseiramente aproximados, nos anos 60, 85% do capital disponível para investimento era estatal. Federal, estadual, municipal, notadamente federal, ou incluindo aí as empresas estatais. Essa posição se inverte no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. 85% é privado, nacional ou internacional. Isso quer dizer, nos anos 60, quem fazia as grandes obras de infraestrutura era o Estado, ou diretamente ou por meio das empresas estatais. Não se fala em parceria público-privada naquele tempo, porque nem tem parceiro privado para isso. Quando muito, o parceiro entra como sócio minoritário da sociedade de economia mista. Era o jeito de atrair o parceiro privado. Porque não existia parceria público-privada? Não existia. Parceria público-privada é apenas um nome mercadológico para concessão de serviço público. Digamos, é um nome modernizado, um nome... Claro, não estou dizendo que não houve um importante avanço legislativo com a lei das PPPs. Houve um trabalho habilidoso de política legislativa para aprimorar a tradicional concessão de serviço público. A concessão patrocinada, a concessão administrativa. Mas a literatura inglesa, por exemplo, sobre PPP, se refere às PPP surgiram na França no começo, quer dizer, estão falando da concessão do serviço público que surgiram, as concessões que surgiram no começo do século XX. Então, não vamos discutir pelo nome PPP, mas vamos entender que essa ideia de um investidor privado que nem ser um empresário de uma ação pública por sua conta e risco, que é a essência da concessão, esse mecanismo jurídico podia ser aplicado na década de 60. Não era aplicado não só por uma questão ideológica. Essa questão ideológica pôde levar ao poder visões mais estatizantes, porque o contexto econômico era esse, de capital estatal disponível para investimento. Do mesmo modo que no começo dos anos 2000, não era uma opção ideológica do governo adotar um modelo de desestatização da intervenção na atividade econômica, guardando para o Estado um papel regulador muito mais do que um papel de agente explorador direto da atividade econômica. Era um dado de realidade. De novo, o dado de realidade enseja que ideologias aflorem. Né? Não é neutro, do ponto de vista ideológico. Mas também não é uma ideologia pura contra a realidade. E vejam até que esses movimentos, regulação ou não, parcerias públicas ou não, podem ser vistos como os movimentos liberalizantes ou não, dependendo do contexto. Quer dizer, falar em regulação, como era tradicional acontecer nos Estados Unidos de meados do século XX, era falar em tendências socialistas. Quem parte de um ponto de vista mais liberal olha para a regulação como um movimento. Falar em regulação no Brasil, começo dos anos 2000, era visto como um movimento neoliberal. Quer dizer, quem parte de um ponto de vista de uma economia mais estatizada para o Estado sair do papel de agente econômico direto e assumir um papel regulador, vê um movimento liberalizante. Então, a ideia da regulação em si pode operar como um movimento liberalizante ou como um movimento estatizante. Agora, de fato, nós vivemos hoje, 2020, um momento em que há uma certa, de novo, uma certa crise da capacidade do Brasil de atrair e reter investimentos privados, o que tende a induzir movimentos pró-estatizantes, pró-estatização. Não digo estatização no sentido de transformar a empresa privada em empresa pública. Estatização no sentido mais forte do Estado. Ainda que o governo atual tem um certo hibridismo de posturas, mas vamos entender que o Ministério da Economia tem uma postura liberal, é muito difícil atrair parceiros privados nesse contexto atual. Enfim, as parcerias não acontecem, não por insuficiência legislativa, dizendo que possam acontecer, mas por insuficiências estruturais ou até mesmo de credibilidade institucional, sem contar o contexto da pandemia, né? Mas isso supomos que vai passar. O Brasil precisa reforçar um ambiente de confiabilidade
de estabilidade para atrair investidores. Professor, muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos, por esse bate-papo, por sua participação aqui na Escola Superior de Advocacia. Quero que saiba, e insisto, repito mais uma vez, que as portas, as janelas, as cortinas são todas abertas para você, para os seus alunos, para os seus orientandos, enfim, para os amigos, que nós consigamos efetivamente continuar contando com o seu auxílio, dizer que foi uma satisfação imensa recebê-lo aqui e também agradecer a todos aqueles que nos ouviram antes de passar-lhe a palavra para fazer suas considerações finais. Obrigado, Jorge. Eu aproveito então essa oportunidade de uma última fala para mais uma vez agradecer essa oportunidade, dizer da minha alegria de estar aqui, cumprimentar a todos que nos ouvem e ouvirão, dizendo que estou à disposição da escola e mais uma vez cumprimentando todos os responsáveis dessas iniciativas pelo brilhante trabalho que vem realizando. Agradeço mais uma vez a quem nos ouviu e os convido a continuar acompanhando a programação da Escola Superior de Advocacia.